Casais em Demon Slayer. Talvez a coisa que foi mais negligenciada pela autora da obra de Kimetsu, fazendo situações simplesmente acontecerem do nada, ou de forma que só acontecesse por pura conveniência do roteiro. Agora, nesse momento, estamos prestes a ver a lista dos casais de Demon Slayer, conhecer suas histórias, passados e futuro, tentando descobrir qual realmente é o verdadeiro casal 10/10. Contando um pouco mais sobre a vida dos caçadores de Onis, por fora suas funções de exterminadores de demônios dentro da Demon Corp. Mas antes de tudo, eu quero mandar um salve para os membros do canal. Sério, o apoio de vocês está sendo simplesmente incrível e eu tô muito, mas muito feliz. Então salve para os Sashiras, Theo Nascimento, Paulo Alexandre, Luiz Eagle, Samuel Roster, Luiz Henrique, Olavo Ribeiro, Natsuki, os Shinobis, Mr. Hooper, Léo Souza e Kalen Coutinho, e os Shinigamis, Luiz 7, Biel Teorias, Zemike, Takumi e Shina Sada. E finalmente nosso primeiro VIP Saitama, Battle Beast. Sério cara, fiquei muito feliz de conversar com você, você é um cara sensacional e obrigado mesmo por seu primeiro Saitama aqui no canal. E aos outros, sério, de novo, muito obrigado mesmo, o apoio de vocês é incrível e eu amo todos vocês de coração. Mas agora voltando ao vídeo, vamos conhecer cada um dos casais de Demon Slayer. Tanjiro Kamado e Kanao Tsuyuri. O primeiro casal de nossa lista são eles, Tanjiro e Kanao. Um casal bonito, um ótimo fanservice da autora, mas com um desenvolvimento meio curto. Tanjiro conhece a Kanao durante a seleção final do Demon Corp, onde ela se destaca bastante em meio a eles Zenitsu e Genya, já que diferente deles, as roupas de Kanao estavam totalmente limpas, mesmo após dias lutando contra Onis dentro da montanha. E nessa época da seleção, apesar de todos os alvoroços durante o discurso do Kira sobre a Demon Corp, Tanjiro e Kanao não chegaram a conversar. Eles só vão se encontrar novamente durante o arco da montanha Tagumo, quando após a derrota do Rui, Tomioka resolveu proteger o Tanjiro e a Nezuko da Shinobu, fazendo o caçador correr com sua irmã, enquanto ele seguraria a pilar do inseto. Enquanto o Tanjiro corria, ele acaba sendo nocauteado pela Kanao, que era aprendiz de Shinobu na época, dando suporte para sua mestra e caçando a Nezuko. Depois disso, todos vão para a área da mansão Buyashiki, sob ordens do Kagayo Buyashiki. Posteriormente, Tanjiro reencontra a Kanao na mansão do Borboleta, onde ela ajuda o trio de protagonistas a se recuperar dos danos da última missão. Os ajuda a evoluir no uso da respiração concentrada de foco total. No fim da recuperação, antes de ir embora, Tanjiro tem uma última conversa com a Kanao, onde na realidade, ela nunca nem mesmo tinha falado uma palavra com ele. Nessa conversa, Tanjiro percebe que Kanao tinha alguns problemas e não conseguia tomar atitude sozinha, sempre dependendo de uma moeda que ela jogava pra cima para dizer se iria ou não fazer uma coisa. E usando essa mesma moeda, Tanjiro faz uma aposta, apostando que se a moeda caísse cara, Kanao começaria a seguir mais o seu coração. E com o resultado sendo cara, Kanao ficou meio confusa, sem saber exatamente como reagir, já que foi uma situação meio atípica, onde ela não estava acostumada. E assim Tanjiro, feliz e sorrindo, pega ali nas mãos de Kanao, fala umas coisas pra ela, fala sobre o coração. Então ele vai embora, falando que pretendia jogar a moeda várias vezes, até que finalmente desse cara, e Kanao pudesse ouvir mais a voz do seu coração, seguindo assim suas próprias vontades, deixando a garota ali, pensativa e pensando um pouco mais sobre si, ao ponto de ser surpreendida por uma das garotas da mansão. Apesar de parecer algo meio bobo naquele momento, aquela situação toda mudou completamente como Kanao agia, passando a fazer mais o que ela queria fazer, como quando segurou Tengen Uzui para tentar salvar a Aoi. Kanao também foi bem participativa nas recuperações de Tanjiro na mansão do Borboleta, como quando ele voltou muito ferido do distrito do entretenimento. Tsuyuri foi a primeira pessoa que Tanjiro viu ao acordar, e ela até mesmo chegou a chorar de felicidade ao ver que o garoto havia acordado. E depois disso, eles não têm mais tantas interações, só voltando realmente a ter algo relevante durante a batalha final com Uzanki Butsuji, onde Tanjiro salva Kanao evitando a sua morte certa. Kanao chega a chorar ao ver o estado de Tanjiro, naquele momento com seu rosto totalmente ferido, mas ao mesmo tempo fica aliviada por ele estar vivo, sendo deixada com Kakuji para sua recuperação. A próxima ação deles acontece só depois que o Tanjiro se torna Demon King, onde através do sacrifício de seus olhos, Kanao consegue colocar em Tanjiro o veneno anti-Oni criado por Shinobu, trazendo ele de volta para o lado humano, com os dois terminando a luta, trocando olhares e sorrisos. Eles têm uma pequena conversa também, embaixo da árvore de cerejeira, plantada pela primeira Hashira da flor, a Vitória. Mas aqui não temos nada demais. E depois disso, sabemos que Tanjiro e Kanao ficaram se encontrando com frequência na mansão da Borboleta, já que ela substituiu a Shinobu e ficou como médica do lugar. E já que o Tanjiro ficou com várias sequelas após a batalha final, com frequência ele ia visitá-la na mansão. Assim, em algum momento, eles acabaram ficando juntos, casaram e tiveram descendentes. Sinceramente, eu acho que o relacionamento deles ficou meio off, e foi meio que um fanservice. Pelo menos, essa é a sensação que me passa. As interações são meio pequenas entre eles, então eu acredito que falta um pouquinho da altura, passar a sensação de que eles tinham algo. Enfim, eu não aprovo, mas também não desaprovo o casal, eu acho um fanservice legal.
Sanemi e Kanai. Sanemi e Kanai se conheceram na primeira reunião dos Hashiras que teve a participação do Pilar do Vento. Na época, Pilar da Flor já havia alcançado o cargo há um tempo. Sanemi estava muito bravo e frustrado durante essa reunião dos pilares, já que ele havia acabado de se tornar um pilar, mas em troca havia perdido seu melhor amigo em um confronto com o inferior 1 da época. Então a primeira coisa que ele fez na reunião foi questionar o Buyashiki, querendo entender o porquê de ele não lutar com os Onis, o porquê de eles terem que dar suas vidas por ele. Os Hashiras ficaram contra o Sanemi nessa reunião, tanto que ele demorou bastante para conseguir a confiança e o respeito de todos. Mas com Kanai foi bem diferente. Em nenhum momento ela os tratou ou o olhou com olhares maldosos de julgamento. Ela sempre procurou entendê-lo, e também foi quem o acalmou depois que ele começou a chorar com a carta de seu melhor amigo. Durante a terceira novela de Kimetsu no Yaiba, temos uma história muito legal que envolve esses dois, onde sempre que se feria, Sanemi ia até a mansão do Borboleta e era cuidado por Kanai. A Hashira sempre se mostrava muito preocupada e puxava conversa com ele, sempre sendo muito gentil e cuidando dos ferimentos, algo que Sanemi sempre admirou muito nela, percebendo que Kanai tem as mãos quentes. Durante essa visita na novel, Kanai pede para Sanemi se dar bem com Kagayo Buyashiki, falando de forma bem cuidadosa para não deixar magoado se sentindo culpado naquela situação. E quando Sanemi vai embora da mansão, ele se encontra com a Shinobu Kochi e a Kanao. De acordo com a novel, ele estava com o rosto vermelho e parecia muito tímido. Sanemi aparentemente se identificou com a Kanai, por eles terem uma história muito parecida, onde ambos perderam suas famílias e são irmãos mais velhos que só querem proteger os mais novos. Durante o fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, Gyomei Medima diz que Sanemi gostava de Kanai, e também percebemos pelo extra canal que Kanai estava gostando de alguém, dizendo que algo muda quando isso acontece, bastava conhecer a pessoa certa. Na parte da Shinobu no fanbook oficial, a Hashira do Inseto afirma que sempre se encontrava com Sanemi antigamente. O Hashira do Vento perguntava sobre sua irmã, e um indício que praticamente confirma que eles poderiam ter se tornado um casal é que no universo paralelo de Kimetsu no Yaiba, a Kimetsu Academy, o Sanemi e a Kanai são professores da escola, porém muito próximos um do outro. Esse casal eu gosto muito, eles eram bem próximos, tinha uma sincronia legal. Foi uma pena a autora ter essa mania de matar casais bons, então tá aprovadíssimo. Tomioka e Shinobu. Gyu e Shinobu são talvez o casal mais amado dos fãs de Kimetsu, que nunca aconteceu. A autora deixa claro que a amizade deles era bem diferente, até pela personalidade dos dois. Era até meio estranho eles serem tão próximos. Gyu e Shinobu se conheceram provavelmente enquanto Kanai ainda era uma Hashira, e Shinobu a sua aprendiz. Mas as aproximações deles, no mangá pelo menos, foram mostradas melhor durante o arco do Monte Atagumo e a Tomioka Gyu Gaiden. No arco do Monte Atagumo, eles acabam indo juntos a uma missão para enfrentar ameaças de um Kizuki. E lá, eles demonstram uma boa implicância um com o outro, mas principalmente pelo lado da Shinobu, que fica provocando o Gyu a todo momento, tentando fazer com que ele falasse alguma coisa. Porém a cena mais marcante aqui é quando a Hashira vira para a lua e diz: "A lua está linda hoje, não é?", virando-se para Tomioka. Uma frase muito marcante no Japão, onde normalmente é usada pelas garotas com os meninos que elas querem se declarar, um tipo de declaração indireta. Para quem já leu mangá de romance sabe o quão marcante é essa frase e a imagem da lua em uma situação como essa. Já na Gaiden Tomioka Gyu Gaiden, os dois se encontram em meio à missão do Gyu, e a Shinobu abre mão de sua folga para ajudar seu colega que estava com problemas de comunicação com a população local. No fim da Gaiden, os dois vão comer juntos, e Shinobu demonstra ser muito observador em relação ao Gyu, percebendo que ele estava um pouquinho diferente durante aquela missão, como se estivesse menos frio, bem diferente do que ele costumava ser. Ela também é a primeira pessoa de Kimetsu ao ver o sorriso do Gyu depois que ele se tornou um caçador de Onis. Gyu e Shinobu também sempre estão lado a lado durante a reunião dos pilares, o que mostra que essa é a posição que ambos se sentem mais confortáveis em ficar. Na novel One Winged Butterfly, os Hashiras tentam fazer o Gyu Tomioka sorrir, mas a única que genuinamente se esforça na ideia é a Shinobu Kocho, que tentou entender o lado dele em como lidar com os próprios sentimentos do jeito que lidava. Ela até mesmo chegou a se lembrar do dia em que viu ele sorrindo pela primeira vez, que foi lá na Gyu Gaiden. E por fim, durante o fanbook oficial, Gyomei Medima diz que tanto o Gyu como a Shinobu gostavam bastante de conversar um com o outro, de forma bem sincera, o que é bem legal porque tanto um como o outro sempre estão sob estresse constante e se culpando por coisas que já aconteceram no passado. Shinobu também fala em sua página que queria que o Tomioka falasse mais. Provavelmente foi por isso que ela ficava provocando ele o tempo todo. Bom, pra mim é um casal que seria sensacional, mas o mundo em que eles nasceram não permitiu que isso acontecesse. E a autora só gosta de matar casal bom, então tá aprovado e eu curtiria sim se acontecesse. Inosuke Yaoi. Pra quem viu o anime e não tá entendendo nada, relaxa. Eu li o mangá e também não entendi nada igual você.
Inosuke e Aoi sempre são mostrados implicando um com o outro e até se ofendendo às vezes, mas ao mesmo tempo eles parecem bem próximos, ao ponto de se preocupar um com o outro também. Principalmente pelo lado da Aoi, como quando ela pensou que o Inosuke não resistiria aos danos do distrito da Luz Vermelha e chorou muito ao falar do assunto. Ou no capítulo 205, onde temos realmente a primeira interação deles, que é mais diferente. Quando Inosuke vai roubar comida e ela percebe, evitando que ele roubasse, mostrando que tinha separado um prato para que ele pudesse comer antes de todos, sem precisar roubar comida da mesa, mostrando sua preocupação com ele. Inosuke também reconhece os reflexos da Aoi e diz que ela é uma mulher muito forte. No fim, é um casal talvez fofo, um fanservice bem legal. Sim, é um fanservice maneiro, mas sem desenvolvimento e é meio aleatório, então desaprovado. Zenitsu e Nezuko. Ok, esse é o casal mais premeditado da obra. Desde o primeiro momento que o Zenitsu e a Nezuko se encontraram, a gente sabia que eles iam ficar juntos. Então, vamos lá. Zenitsu viu a Nezuko, e aqui ele já começou a se apaixonar por ela. Tanto que ele lá no distrito já evitava falar com outras mulheres por realmente gostar da Nezuko, coisa que ele não fazia normalmente, principalmente por causa da sua personalidade. Zenitsu já iniciou sua passagem na vida de Nezuko, a protegendo seu corpo do ataque de Inosuke, levando os golpes por ela que estava presa dentro da caixa. Zenitsu, por várias vezes, afirma que vai a proteger e entrega tudo de si para manter essa promessa, sempre aparecendo para protegê-la quando a vê em algum perigo, entrando até mesmo em um lugar perigoso como Monte Tagumo sem pensar duas vezes quando percebeu que Tanjiro havia levado com ele. Depois do fim da obra, Nezuko se lembra de tudo que eles passaram juntos, mas para ela era como se Zenitsu fosse um tipo de irmão mais velho que ela só queria cuidar, assim como Tanjiro e Inosuke. Junto ao Tanjiro, o Zenitsu se desenvolveu e começou a melhorar seu comportamento para tentar agradar a Nezuko e fazer com que ela ouvisse como um homem que ele realmente é, para que ele pudesse declarar para ela. Infelizmente, na hora da declaração, ele gritou muito alto e a Nezuko ficou surda por um dia inteiro. Não temos imagens ou citações do que aconteceu depois de um ano, mas sabemos que a Nezuko aceitou se casar com o Zenitsu e os dois juntos tiveram descendentes. Bom, é um casal meio doido? É. Mas foi o que teve mais história por trás e mais momentos dentro da obra, inclusive com o Zenitsu levando a Nezuko para ver as flores, durante uma das novelas de Kimetsu, que se passa lá em meio ao arco da mansão borboleta. Então esse casal por mim está sim aprovadíssimo. Obanai e Mitsuri. Mitsuri teve muitos problemas de autoestima e autoaceitação por ter nascido com um corpo diferente das outras garotas, sempre comendo muito e tendo uma força gigantesca, o que afastava vários pretendentes, resultando até mesmo no cancelamento de seu casamento, coisas que traumatizaram pelo lado do amor. Por outro lado, temos Obanai Guro, aquele que desde a primeira vez que viu a garota, se apaixonou completamente por ela, tentando agradá-la com presentes como as meias que ela usa. As meias é algo bem interessante, porque ali, o Obanai percebeu que o Kakushi havia enganado a Mitsuri com o uniforme, e que ela estava meio insegura em pedir outro pra ele, assim como a Shinobi e a Kanao fizeram. Então ele resolveu dar as meias pra ela, para que ela ficasse mais confortável, sem mostrar tanto do seu corpo. Obanai também com frequência chamava Mitsuri para comer, e até mesmo se esforçava para comer um pouco mais quando estava junto com ela, sendo que normalmente ele não comia quase nada, mas ao lado de Mitsuri, ele sempre dava o seu melhor, e tentava passar para ela a melhor versão de si mesmo. Ele também sempre demonstrou grandes ciúmes em relação às pessoas que se aproximavam dela, até mesmo implicando com o Tanjiro por causa disso, demonstrando que ele também, de certa forma, era bem seguro consigo mesmo. A força da Mitsuri nunca incomodou Obanai, muito pelo contrário, ele sempre admirou por isso, e quis se tornar digno dela, treinando como nunca. Aos poucos, com suas atitudes, preocupação e principalmente com seu carinho com ela, Obanai foi a conquistando. Em seus últimos momentos no mundo, Mitsuri se declara para Obanai, pedindo que se os dois nascessem de novo, eles fizessem de tudo para que pudessem ficar juntos, morrendo assim, um nos braços do outro, durante a batalha final de Kimetsu. Esse casal, pra mim, talvez seja o casal mais bonito da era Taisho, uma sincronia incrível, uma história sensacional. Apesar do pouco tempo mostrado entre eles, a gente sabe o quanto eles se gostavam, então tá 100% aprovado. Kagai Ubuyashiki e Amane Ubuyashiki. Esse casal é o casal que lidera a Demon Corp. Kagai Ubuyashiki conheceu Amane enquanto ele ainda era muito novo. Ela foi destinada a ele pela igreja que apoiava a família Ubuyashiki já há vários séculos, para que continuasse sua linhagem e para manter a Demon Corp viva. Esse trato dos Ubuyashiki com a igreja era desde a fundação da organização. E desde lá a igreja sempre mandava moças para cada líder da organização. E quando Amane e Kaguya conversaram pela primeira vez, Ubuyashiki disse a ela que não precisaria se casar com ele caso Amane não quisesse, entendendo que com o tempo ela teria que cuidar dele e seria muito difícil a vida como sua esposa. Ele queria só se casar se ela realmente genuinamente gostasse dele, e não por obrigação.
Observando a bondade de Kaga e a sua personalidade, a Mane aos poucos caiu nas graças do Boyashiki e realmente passou a gostar dele de maneira sincera e profunda. No fim, aceitando se tornar sua esposa e morrendo ao seu lado, coisa que ela mostrou estar fielmente decidida quando veio o fim dos dois no mangá de Kimetsu. Um casal muito bonito, muito bem criado, uma relação de alguém que aceitou cuidar de quem amava da melhor maneira possível, então tá aprovado e aprovado demais. Yorichi e Yuta. Agora temos um dos casais mais amados e bonitos da obra. Uma amizade de infância que cresceu para um relacionamento. Quando saiu de casa, Yorichi correu por um dia e uma noite inteira, até se encontrar com Uta, uma garota bem triste que passou por muita coisa, e havia perdido sua família por causa de uma praga. No fim daquele dia, Uta continuava ali, imóvel, enquanto Yorichi observava no campo de arroz. Até que resolveu devolver os girinos que ela pegou para a água, por achar que não seria certo separar eles de sua família. Então Yorichi se ofereceu para ir com ela para sua casa para que a Uta não ficasse sozinha, já que ele também não tinha para onde ir. E os dois acabaram se identificando um com o outro. Enquanto cresciam, eles ficavam cada vez mais próximos. Uta dava grandes sorrisos com Yorichi e ensinava a ele várias coisas, inclusive como as pessoas normais enxergavam. Sempre que caminhavam, Uta segurava a mão de Yorichi e ele se sentia bem com isso. Até que eles viraram um verdadeiro casal 10 anos depois, os dois se casando e Uta ficando grávida. Yorichi fez de tudo para protegê-la, se preparando para o nascimento de seu filho. Até que no dia que ele foi buscar a parteira, ele parou no caminho para ajudar um velho senhor que estava com problemas no coração e acabou voltando para casa um pouquinho mais tarde, encontrando sua esposa infelizmente já sem vida. Um casal bonito, mas ao mesmo tempo trágico, e está 100% aprovado. Akasa e Koyuki. No caso, Hakuji Koyuki. Ainda em sua vida humana, Hakuji conheceu Keizo, um homem que o adotou como seu aprendiz e o levou para seu dojo. Lá, ele conheceu a filha daquele homem, a Koyuki. Ela era extremamente triste e estava doente, sempre precisando de ajuda e de medicamentos, cuidados especiais. Hakuji viu em Koyuki, o seu pai, uma oportunidade de ser útil e cuidar novamente de alguém. Então ele passou a dar tudo de si para ajudar ela, dando esperanças para a garota que já havia desistido de tudo. Até mesmo Keizo, seu pai, que era muito otimista, não conseguia ver um bom futuro para ela, mas a casa viu. Koyuki, pela primeira vez, acreditava que haveria um amanhã. Enquanto estivesse com Hakuji, isso poderia acontecer, e assim se passaram alguns anos. Quando ela finalmente melhorou e já conseguia andar sozinha, passou a ajudar Hakuji com as funções da casa, e os dois ficaram cada vez mais próximos. Até que um dia o Keizo chamou Hakuji para uma conversa, e disse que a Koyuki, sua filha, o amava, pedindo que ele se casasse com ela e herdasse o seu dojo, coisa que o Hakuji aceitou de todo seu coração. Afinal, ele também estava completamente apaixonado por ela. E antes disso acontecer, ele também já havia levado a Koyuki para ver os fogos de artifício, coisa que ele havia prometido para ela quando ela estava doente e não conseguia sair de casa. Talvez a coisa que mais deu esperança para ela foi essa fé do Hakuji, de que um dia eles veriam os fogos juntos. Infelizmente, a mania de matar casais bons bateu na altura, e o dojo vizinho, por inveja, envenenou o posto do dojo de Keizo, tirando a vida dele e de sua filha, deixando Hakuji novamente sozinho no mundo, o que deu origem ao Akasa. Enfim, assim como Yorichi e Uta, um casal sensacional, excepcional e trágico. Então tá aprovadíssimo. Tanjiro Kamado e Kei Kamado. A gente não sabe tanto sobre os pais de Tanjiro ou como se conheceram, mas vemos grande sincronia entre eles quando eles aparecem, inclusive pelos cuidados que eles têm com seus 6 filhos. Tanjiro, enquanto vivo, apesar de fraco, tentava sempre ajudar sua família e passar conhecimento para seus filhos. Ele tentou trabalhar como carvoeiro até o limite de seu corpo, parando só nos seus últimos dias de vida, passando a missão para o seu filho Tanjiro. Kei Kamado também dava tudo de si em casa, sempre cuidando bem das crianças e do próprio Tanjiro. É um casal realmente bom, tá aprovado, mas a gente não viu tanto deles, infelizmente. Shinjuro e Ruka Rengoku. Outro casal que, assim como Tanjiro e Kei, não vimos tanto, mas aparentemente eles se amavam muito. Tanto que Shinjuro se viu em desespero e tristeza profunda após a morte de sua esposa, se afundando no álcool, não saindo mais do quarto e desistindo de sua vida como Demon Slayer. De acordo com Kyojuro Rengoku, seu pai era um homem bom e responsável, enquanto sua mãe era viva. Do mesmo modo, Ruka Rengoku era uma mulher determinada e destemida, que depositava sua fé e esperança em ensinamentos em seus filhos. Apesar de não vermos nada pelo sofrimento de Shinjuro, podemos ver que realmente eles se amavam muito como casal, e até mesmo de certo modo, dependiam emocionalmente um do outro. Infelizmente, já sabe a mania da autora, né? Bom, o casal tá aprovado. Tengen Maki Usumi Hinatsuru. Por fim, temos esses 4. O primeiro e único harém da obra, uma família de shinobis,
Desde muito pequenas, as três já estavam destinadas a Tengen Uzui, já que as famílias de shinobis queriam descendentes no maior número possível de preferência, e por isso aprovavam poligamia. Shinobis tinham vida curta, e se não se proliferassem rápido, seriam completamente extintos. Uzui não enxergava suas esposas dessa forma, ele via elas como pessoas que sofrem e sofreram tanto quanto ele, as tratando da melhor forma possível, e negando algumas regras de seu clã, pedindo que, independente de tudo, elas nunca colocassem suas vidas em risco, desistindo da missão se fosse preciso para se manterem vivas. A vida delas era a prioridade, mostrando um amor profundo por todas as três. A primeira esposa de Ten é a Suma. Originalmente, a esposa prometida para ele era a irmã dela, mas pela insistência da Suma, as duas trocaram de posição. Já que a garota era desde nova muito apaixonada pelo Uzui, ela também é a única que é bissexual das três. A relação delas uma com a outra era muito legal e engraçada. Parecia que o nível de amizade delas era realmente gigantesco. Todas respeitavam muito a Hinatsuru, que era a mais velha das três, e a Makio sempre implicava com a Suma e corria chorando para o Tengen. Depois do distrito, onde por milagre todos sobreviveram, Tengen aceitou a promessa que fez com elas há uns anos antes, de que quando derrubassem uma lua superior, eles se aposentariam da vida de caçadores de Onis, aceitando que limparam seus pecados com a humanidade e passando a viver juntos e tranquilos. Elas também ajudaram o Tengen a lidar com seus problemas de se autodepreciar, fazendo ele parar de se rebaixar e dizer que iria para o inferno, como era um costume seu. Do mesmo modo que elas salvaram Uzui, ele também salvou elas, passando de shinobis destinados a sofrerem para uma família unida e feliz com filhos, e também tendo descendentes, tendo uma vida longa para eles. Aqui é uma história realmente linda e muito envolvente, então está aprovadíssimo. Bom, chegamos ao fim, faltam uns casais tipo Muzan e Rei, mas isso não é nem casal, simplesmente horrível. Mas bom, se chegou até aqui, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu casal favorito e a hashtag LoveKimetsu. Não esqueça de deixar aqui o seu like e no mais, obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!